Boa tarde, amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra hoje. Vamos orar antes. Deus Pai, eterno, Deus Todo-Poderoso, te peço licença para entrar na tua santa presença. Ao abrir a tua palavra agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ilumina minha mente, que teu Santo Espírito possa falar através de mim e que possa vir, ó Deus, de acordo com as nossas necessidades, porque é em vão a gente estar falando, pregando, levando a tua mensagem e que não venha de acordo com as nossas necessidades, mas eu creio na tua promessa, na tua palavra que diz que quando a gente abre a tua palavra, ela nunca volta vazia. É impossível ela voltar vazia. Então já te agradecemos por falar ao nosso coração, por sempre estar com o teu Santo Espírito nos incomodando, nos ensinando mais sobre ti. Agora iremos estudar um pouco, que o Senhor possa estar conosco. Amém. Ali em 2 Samuel, gente, no capítulo 11, versículo de 1 ao 5. Todos conhecem essa história de Davi quando ele comete ali adultério com Betseba, que fala ali, que no versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Ou seja, no versículo 1 de 2 Samuel 11 diz que o povo de Israel, eles destruíram Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi, nesta guerra, Davi não foi. E aqui diz, que Davi não foi na guerra, ficou lá no palácio, ele estava passeando pelo palácio ali, e de lá do alto ele viu lá embaixo uma mulher linda tomando banho, e dali ele desejou ela, mandou chamar ela e adulterou com ela, que é a Betseba, mulher de Urias. E o que acontece ali, que ela ficou grávida de Davi, e a primeira lição que a gente deve aprender daqui é que toda vez que a gente não está no lugar que a gente deve estar, a gente falha, a gente comete pecado, a gente cai. Se você não estiver hoje no lugar que Deus quer que você esteja, você está plantando a desgraça para a sua vida, assim como Davi plantou a desgraça para a vida dele, só por não estar no lugar que Deus queria que ele estivesse. E no capítulo 12 de 2 Samuel, ali diz, que Davi quis se esconder o seu pecado, escondeu do povo, colocou Urias para... Primeiro ele mandou Urias deitar com a mulher dele. Aí Urias disse, não vou deitar porque meu povo está ali em guerra, como eu vou curtir com a minha esposa, com a minha mulher, se meu povo está sofrendo em guerra? Não deu certo. Davi pegou, fez o quê? Cometeu um suicídio. Mandou Urias lá para linha de frente de batalha lá e ele morreu. Como um suicídio mesmo. Mas só que de Deus nada a gente se esconde. Não podemos esconder nada de Deus. No versículo 15 de 2 Samuel 12 diz: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. No versículo 16 diz que Davi então começou a jejuar, a orar. Ele sentiu um fardo tão grande do seu pecado que ele parecia que ia morrer, sabe? De a consequência tão pesada desse pecado dele, desse ato. Aí ele começou a jejuar, passou a noite prostrado em terra. Os anciões da casa dele chegaram a ele para levantar, dizer: Davi, come, você precisa comer. E ele não comia, semanas sem comer, em jejum e oração, sofrendo por esse pecado. Mas só que depois de 7 dias, no versículo 18 diz que a criança morreu.
E os homens de Davi temiam em falar para ele que a criança morreu. Porque quando ela estava viva, ele se desesperou a tal ponto que os homens falaram: pô, se a gente falar que ela morreu, ele vai morrer também. Olha o estado que ele está, em depressão, quase morrendo, não comendo, jejuando, sem comer, sem nada. Mas Davi ouviu eles cochichar. No versículo 19 diz que Davi ouviu eles cochichar e perguntou: mas a criança morreu? Aí o que aconteceu? Eles disseram: sim, morreu a criança. Então, no versículo 20 diz: Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Mas eles perguntaram: que loucura! No versículo 22, vivendo ainda a criança, no versículo 21, disseram os servos: que é isto que fizeste pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Pô, Davi, tu jejuou, ficou sem comer quando a criança estava viva. Agora que a criança está morta, tu come, se levanta e adora a Deus como se nada tivesse acontecido? No versículo 22 ele responde: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar à vida? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Tremendo essa parte, gente. Assim como Davi, eu e você precisamos entender a hora que a gente deve parar de clamar. A gente tem que deixar ir a criança. Você já fez de tudo, você já orou, você já jejuou. A criança morreu, por que tu está ainda jejuando? Por que tu está ainda orando? Não há mais nada que a gente pode fazer. A gente tem que deixar ir. Em Gênesis 1, vamos meditar ali em Gênesis 1, deixa eu ver se é isso mesmo, Gênesis 13, versículo 14, isso. Uma outra história aqui que a gente deve aprender, que é de Abraão e Ló. Quando Abraão e Ló se separaram, ali diz, que Abraão e Ló, os servos de Abraão e de Ló não se davam muito bem, brigavam muito e tal. E aí Abraão disse: nossos servos não estão se dando bem, para que não atrapalhe o nosso trabalho, o nosso ministério. Vai você para um lado, para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a gente segue a vida. E no versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. O que a gente pode aprender dessa lição de Ló e Abraão? As coisas só vão dar certo na sua vida quando você deixar ir as coisas que estão atrapalhando ela dar certo. Os planos de Deus só vão ser realizados na sua vida como você expulsar os lós da sua vida. Como quando você aprender, como Davi, saber a hora de parar. E você sabe a hora que é a hora de parar. Você sabe que agora é o momento de você deixar os ló ir embora da sua vida. Se as pessoas querem te deixar, deixa elas ir. Porque é só quando elas ir que você vai ver as bênçãos que você vai receber. Você está vendo essa caneta aqui, Estou segurando essa caneta aqui. Se eu abrir, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então aprenda com essa caneta. Deixe as pessoas na sua vida, só aquelas que você abrir a sua mão
aquela caiu. Aquelas que você abrir a sua mão e elas ficarem. Só deixe na sua vida as pessoas que você abrir a sua mão e elas ficarem. Porque quando você abrir as suas mãos, você deixá-las ir e elas ficar, é porque são pessoas que Deus quer que permaneçam na sua vida. Mas se você abrir, elas saírem, não voltarem mais, é porque Deus queria que elas não ficassem. E Deus vai abençoar você muito. Só quando você deixar as pessoas certas saírem da sua vida, essas más companhias, as coisas vão fluir na sua vida. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai eterno, com licença para entrar na Tua santa presença, ensina-nos a saber a hora de parar, a saber a hora de seguir. Nos ajude a expulsar, ó Deus, todas as pessoas que atrapalham a nossa vida espiritual, amizade, companhias erradas, gostos, tudo, ó Pai. E que fique na nossa vida só as pessoas, as coisas, ó Deus, que o Senhor quer que fique. Nos ensina a viver uma vida de santificação, nos ensina a saber enxergar nossos erros, a saber discernir entre o que deve ficar em nossa vida e o que deve ir. Em nome de Jesus, abençoe seu filho e sua filha que está assistindo esse vídeo, transforme a vida deles, dê a força para eles peneirar, ó Deus, a vida deles, peneirar, fazer uma limpeza na vida, nas amizades, em tudo, para que eles possam deixar o caminho aberto para receber a Tua bênção. Amém.